Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a ver conosco aquilo que Deus está fazendo em toda a terra. Como o Senhor é maravilhoso e como Ele tem preparado todas as coisas. Mas o Senhor conta com você. O Senhor conta com a igreja para preparar a próxima geração. E no programa de hoje temos convidados muito especiais para nos ensinar um pouco a respeito disso. Como preparar a próxima geração. Você está pronto? Deixe o seu coração bem aberto. O Espírito Santo vai falar com você. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós anunciamos que hoje temos algo muito especial. Nós sabemos que a nossa vida não deve ser vivida pensando só no aqui e agora, mas precisamos pensar no que virá depois, na próxima geração. E a palavra de Deus nos fala sobre isto. A palavra de Deus nos manda preparar, como diz o Salmo 78, escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios em parábolas e publicarei os enigmas do Senhor e o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, ordenou a nossos pais que transmitissem a seus filhos, e a fim de que a nova geração o conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem por sua vez e referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Vemos então esta recomendação do Senhor aqui do preparo para a nova geração. E temos a alegria de ter conosco no nosso estúdio a pastora Val Nogueira, Valéria e a irmã Daphne, lá da Inglaterra. Val vai nos apresentar. Val, é uma alegria tê-la conosco aqui e Daphne também. Grande prazer, pastora Ângela. Para nós é uma grande alegria que a Daphne Kirk, juntamente com a sua família, a Daphne ela é fundadora do Ministério Gerações para Gerações, que ela já visitou mais de 43 nações, ensinando a líderes, nós pastores, como nós devemos focar e a nossa responsabilidade. Isso não é nem verdade um chamado, é uma questão de obediência, como nós devemos preparar essa próxima geração, a geração emergente. Eu gostaria de saber de Daphne como começou este ministério, como foi? So how did GTG start? Well, that's a long story and I'll try and make it very, very quick. É uma história muito longa, mas vou tentar fazer de uma forma bem rápida. I was never called to it. I never had a vision for it. Eu nunca fui chamada, nunca tive visão sobre isso. So a lady came to the church where I was at and God said to her, ask that lady to come and speak in your church. Eu estava na minha igreja, e uma senhora que estava presente no culto, Deus falou para ela, chama aquela moça, aquela mulher ali para vir falar na tua igreja. And I had never done any traveling, no. Eu nunca havia saído da Inglaterra, nunca havia viajado. And she came from Houston. E ela veio de Houston, no Texas. So I just said, yes. Aí eu disse, claro, sim. And I went. E aí eu fui. While I was there, our church was looking into cell groups. E quando eu estive lá em Houston, a minha própria igreja estava procurando saber sobre igrejas, as células. So when somebody invited me to go to a cell group, I thought, oh yes, I'll go. Então, quando alguém me chamava para visitar uma célula, claro, eu vou. And at the cell group, I met a gentleman. He said, my name's Bill Beckham, what's yours? Aí, num desses encontros celulares, um senhor chegou perto de mim e disse assim, meu nome é Bill Beckham, qual que é o seu nome? And we just chatted. E aí nós conversamos. Then I went to a store where they had books, to sell books. E então eu fui a uma loja onde vendia-se livros. And I saw some adult equipping.
e vi assim equipando adultos, tudo sobre preparar capacitação de adultos. And with my value system, I thought, well, there must be some youth and there must be some children equipping then. Então, dentro daquilo que eu entendo, ela pensou, bom, aqui também deve ter alguma coisa para criança e para jovens. But the man said, no, we haven't got any. You can write some if you like. Não, nós não temos nada sobre crianças, nada sobre jovens. Se você quiser, você pode escrever a respeito disso. So I went back to where I was staying and started to write some. Então eu voltei e comecei a escrever algumas coisas. But he just said it to get rid of me. Mas na verdade ele só falou isso para se livrar de mim. And then I was back in England. Aí eu retornei para a Inglaterra. And a leaflet came to our church. E um panfleto veio até a minha igreja. And it said, Bill Beckham is speaking. E dizia assim, Bill Beckham está falando aqui, vai estar falando conosco. I met him in Houston. Aí ela falou, eu conheci esse senhor lá em Houston. I'll go and see. Eu vou lá então para ouvi-lo. Well, on the last afternoon, na última tarde, and I had not said anything to him because I thought he won't remember me. Eu não falei nada para ele porque eu imaginei, esse moço não vai me lembrar de mim. He sent somebody to ask if I would talk about intergenerational life in the church. E aí, de repente, ele me manda chamar para falar sobre o relacionamento intergerações na igreja. Sim. And I said, what's that? Aí ela perguntou assim, mas o que é isso? I'd never heard that word. Eu nunca ouvi falar essa palavra. And so this person said, well, Bill said you were talking to him about it in Houston. E o Bill disse assim, a resposta foi, mas ela conversou comigo sobre esse assunto em Houston. Well, I am just talking about normal things, or so I thought they were. Então eu estava levando uma conversa normal com ele, então é isso que eu imaginei que eu tivesse falado com ele. So he said, would you talk for 10 minutes? Aí ele perguntou, você poderia falar por 10 minutos? I said, well, yes. Aí ela disse sim, claro. I didn't know that what I was saying everybody didn't think. Eu não sabia nada, na verdade ninguém sabia, eu não sabia exatamente o que eu estava falando nesse sentido, né? So I spoke for 10 minutes. E aí eu falei por 10 minutos. And everybody jumped to their feet and they were clapping. E as pessoas começaram a aplaudir, elas se levantaram. I thought, what did I say? E ela perguntou, mas o que eu estou falando que está deixando as pessoas assim? And then the person who was running the conference E a pessoa responsável por aquela conferência said, maybe we should run a conference for you. Ela disse assim, talvez você tenha que ter uma conferência para você falar. This was about 20 years ago. Isso foi há 20 anos atrás. So I said, okay. Aí ela disse, ok. He said, if we have 30 people, we'll run it. Se nós tivermos 30 pessoas, nós faremos essa conferência. Well, 300 booked in. Então, imediatamente, 300 pessoas fizeram a matrícula para essa And conferência. gradually I began to get messages from Sweden, from Australia. E gradativamente eu comecei a receber convites da Suécia, da Austrália. Who'd somehow heard. De alguma forma eles ouviram. And I just went. E aí eu comecei a ir. But I had no checks and balances apart from the Bible that what I said was right. Mas eu não tinha nenhuma peso e medida sobre aquilo que eu estava falando, a não ser, eu só tinha a Bíblia, somente a Bíblia. And it's been like that ever since. E desde então é assim que eu tenho feito. We have no advertising material. Nós não temos nenhuma material de propaganda. We never asked for an invitation. Nós nunca pedimos nada para alguém nos levar a lugar algum. And we just keep getting invited. E a gente continua recebendo convites para continuar indo aos lugares. So when people say, how did it start? Então, quando as pessoas perguntam, como é que vocês começaram? And how do you build a ministry? E como é que você construiu esse ministério? I only know one formula. Eu só sei uma fórmula. You just keep saying yes. É sempre manter dizendo sim e sim. Amém. Você pode ver como Deus atua, como Deus faz, que coisa linda. O Espírito Santo chama, o Espírito Santo coloca nos lábios a palavra, o Espírito Santo coloca no coração as verdades maravilhosas das Escrituras. É assim que Deus faz. Quem sabe o Senhor tem falado ao seu coração sobre algo tão importante para você também exercer, falar, ministrar, e às vezes você está aí segurando, como Daphne diz, é só dizer sim, yes, para o Senhor. Não é verdade? Bem, vamos saber um pouquinho mais sobre como preparar a próxima geração. Okay. So, how do you do that? How do you prepare the next generation, Daphne? Well, first of all, you've got to decide who's responsible for them. Primeira coisa importante é quem é responsável por isso.
it seems to me that right across the world, and I've been to 43 nations, Para mim, o que eu tenho visto nas mais de 43 nações que eu já visitei no mundo, that we think that the Bible says a gente imagina que tem algum lugar na Bíblia que diz that it's the children's department or the youth que department, existe um departamento infantil, que existe um departamento de jovens, or that there's a youth pastor and a children's pastor, que tem o pastor que é para os jovens, o pastor que é para as but crianças, they're not anywhere in the Bible. mas a Bíblia não nos fala nada sobre isso. Nowhere. Não existe isso na Bíblia. So what does the Bible say? Então vamos saber o que a palavra diz a respeito And as disso. far as we can see, E desde que até agora o que nós conhecemos na palavra, there's only two sets of people who are responsible for the next generation. existem dois grupos de pessoas que são responsáveis pela próxima geração. The Bible, Psalm 145 says that one generation shall tell the next generation. O Salmo 145 diz isso, que uma geração é responsável para dizer sobre o Senhor para a próxima geração. That means every single member of the body of Christ is responsible for the generation coming after them. Isso significa que toda pessoa que faz parte do corpo de Cristo é responsável em preparar a próxima geração. But right across the world, Mas em todo o globo, em toda a terra, I would say that 70% of the church think they're not responsible. 70% do corpo de Cristo acha que eles não são responsáveis por isso. And to turn a nation around, you must take the next E generation. para nós ganharmos a próxima geração, para nós ganharmos uma nação, nós precisamos também ganhar a próxima geração. But if 70% of the church think they're not responsible, Mas se 70% da igreja diz nós não somos responsáveis por isso, is it any wonder we're not turning nations? é por isso que nós não estamos conseguindo as nações. But political systems and other religions are. Mas muitos sistemas políticos e outras religiões, eles aplicam esse princípio, Because they know that they take the next generation. porque eles sabem como tomar a próxima geração. And they put their best resources, their best men into doing so. E os melhores recursos e os melhores treinadores, os melhores homens são que eles colocam para treinar essa próxima geração. So the first principle, one whole generation is responsible for the next. O primeiro princípio, toda uma geração é responsável pela próxima And geração. the second principle, E o segundo princípio, Deuteronomy 29:29 says this: Deuteronômio 29:29 diz isso. the secret things belong to God, As coisas, os segredos pertencem ao Senhor, but the revealed things belong to you and your children. mas as coisas reveladas pertencem a você e aos seus filhos. So the second principle is that parents are the primary disciples of their children. E o segundo princípio, então, qual é? É que os pais são os discipuladores principais de seus filhos. So God gave us two principles. Então Deus nos deu os dois princípios. And right across the world, E na face da terra, those are the two principles the church doesn't focus on. são os dois princípios que a igreja, em todos os lugares que eu tive, não focaliza nisso. And we wonder why we're having problems. E aí a gente se pergunta, por que a gente está tendo tanto problema? Sim. É isso aí. Estamos vendo o que a palavra de Deus nos diz e eu sei que você deve estar com seu coração ardendo aí. O que eu devo fazer para preparar a próxima geração? Vemos as crianças hoje pequeninas, já com seus dedinhos nos iPad, nos telefones, nos smartphones. Aonde esses dedinhos vão levá-los? O que os pais estão fazendo? O que a igreja está fazendo? O que será da nossa próxima geração? Bem, nós vamos dar uma paradinha aqui e eu quero que você assista conosco a um vídeo sobre este assunto. Falando um pouquinho sobre este ministério e também falando sobre a próxima geração. Como está, o que aguarda a próxima geração se a igreja, se a família não cumprir o seu papel. Assista comigo esse vídeo e continuaremos a nossa conversa. Vamos lá. De geração em geração. Mais de 43 nações em 20 anos. Ele se salvou graças ao grupo de geração em geração. Os corações dos pais se voltaram para os seus filhos. Your unfailing love, I will be to the glory of your name. Like a banner they will see you lifted high. Os corações dos filhos se voltaram para os seus pais. One upon the throne. Seu trono
é de geração em geração. will cover the earth, Seu domínio é de geração em geração. cover the sea. Seus planos são para a equipe de geração em geração. Ele está levantando uma geração em um tempo como este. Para esperar o espírito de Elias e preparar o caminho para o rei. Estamos preparados para treiná-los e enviá-los em tempos como estes? Você conhece os sinais dos tempos? Sabe o que fazer? 1 Crônicas 12:32. Para que eles sirvam o propósito de Deus em sua geração. Gerações celebram juntas. Gerações adoram juntas. They will speak of the one upon the throne and your glory. Gerações se divertem juntas. Like the waters cover the sea. Gerações oram umas pelas outras. We'll sing your praises forevermore. Your kingdom shall be. Sing aloud your song. Give praise to the one. Sing aloud your song. Give praise to the one, the deliverer. Gerações vão para a cruz juntas. Gerações se levantam em sua presença juntas. And your glory. Gerações se ajoelham diante dele juntas. Gerações ministram juntas. And the earth will sing your praises forevermore. Juntos, vamos completar a grande comissão. And I believe heaven's Muito bem, é isso aí. Nós precisamos estar atentos às crianças, à geração que está vindo, o que vai ser deles. Como a Bíblia nos descreve estas gerações, é necessário que nós tenhamos um entendimento a respeito disto. Mas vamos continuar a nossa conversa com a Daphne. Nós lhe perguntamos a respeito do que é passado, de como preparar a nova geração. Então vamos prosseguir. So how do you do that? Well, first of all, you've got to go back to the Bible again. Bom, então a gente tem que novamente voltar para a Bíblia. Sim. And with the emerging generation, the Bible seems to be the last place people go to find out how. Aparentemente que nós temos visto que com essa geração emergente, o último lugar que as pessoas têm buscado seus recursos é a Bíblia. So Psalm 33 says his plans are from generation to generation. E a palavra diz em Salmo 33 que os planos de Deus são de geração em geração. See, God plans generationally. Deus, ele planeja de geração a geração. He planned Abraham, Isaac, Jacob, David to his son coming. Então Deus planejou Abraão, Isaac, Jacó, Davi, até que viesse Jesus através da And linha he's de Davi. still planning generationally towards his son coming in clouds of great glory. E ele continua trabalhando nesse plano de geração em geração até que Jesus volte, o seu filho volte em nuvens com toda a glória. So if we're going to be like David,
Se nós formos então fazer o que Davi fez, who served the purpose of God in his generation, que serviu o propósito de Deus na geração dele, we have to find out what God's plans are for the emerging generation. nós precisamos então saber qual que é o plano de Deus por essa geração emergente. You see, what most people do, O que muitas pessoas fazem, they will train them according to their own generation. eles são treinados, as pessoas geralmente treinam a próxima geração da forma que eles foram treinados. But we've got to step out of our generation Mas nós temos que sair da nossa própria geração, and be like Moses with Joshua, temos que ser assim como Moisés foi com Josué. and train them for a job, for a mission that we will never do. Nós precisamos treinar essa geração emergente para coisas que nós jamais faremos. So to do that, Para fazer isso, então, we have got to be like 1 Chronicles 12:32. nós precisamos então ser o que diz na palavra em 1 Crônicas 5:22. The men of Issachar knew the signs of the times, but they also knew what to do. Os homens de Issacar conheciam os sinais do tempo, mas também sabiam o que fazer com esses sinais que eles So conheciam. we have to know what the signs of the times are, Então nós precisamos conhecer quais são os sinais do tempo. and we have to know what to do. E nós precisamos saber o que fazer com esses sinais. But I see people locked into old curriculum. Então o que eu tenho visto muito é pessoas presas em currículos antigos, They're colouring in and doing crafts. fazendo com que as crianças, tudo que elas fazem é colorir e fazer artesanato. And I believe we're living in very, very serious days. E eu acredito que nós estamos vivendo em dias muito sérios. And we must know what the signs of the times are, E nós precisamos saber que sinais são estes. and we must know what to do. E devemos saber também o que fazer com estes sinais. Now, E I agora? will tell you what I believe. Agora eu vou dizer para você aquilo que eu acredito. Yes. I believe that we're fast approaching the return of Jesus. Eu acredito que nós estamos num passo muito rápido para a volta de Jesus Cristo. If you look at Matthew 24, Se nós olharmos para Mateus 24, so many of the signs that Jesus said muitos dos sinais que Jesus falou a respeito are happening now. estão acontecendo agora. There's never been a time in history when they were all being played out together. Nunca no tempo da história esses sinais têm acontecido de tão forma em todos os lugares. But eschatology has disappeared from the church. Escatologia desapareceu das igrejas. And I believe we have to train and prepare a generation E eu acredito que nós devemos treinar e ensinar, preparar essa nova geração. who could be, I didn't say will be, I said could be, Que poderia, não estou dizendo que será essa geração, mas que poderá ser a geração be like John the Baptist para ser uma geração como João Batista, and declare to the nations e declarar às nações that it's time to prepare for the King coming, para preparar que o rei está chegando. to prepare a generation Preparar uma geração who will complete the Great Commission que completará a grande comissão, and who will live through perhaps the hardest times this world has known. que vai viver um tempo o tempo mais difícil que a Terra já conheceu. That's what I believe. Isso é o que eu acredito. Parece que ela tem assistido aos nossos programas. It seems like you've been watching her Sim, programs. Oh, porque good. é tudo que nós temos anunciado, a vinda de Jesus. Como está próxima a vinda do Senhor. Mas nós vamos esperar o Senhor voltar e nós estamos bem. Mas e os nossos filhos e a nossa geração, estes que estão vindo, como é importante passar o que as Escrituras dizem, o que a Palavra de Deus diz, preparando os nossos filhos, tendo entendimento do que está acontecendo em Israel, nas nações, o que está acontecendo na sociedade humana, as leis mudando. Então nós precisamos de compreender isto e trazer esta convicção, esta segurança. Val, nós temos visto, eu gostaria que a Daphne nos respondesse, nós temos visto que hoje aquele método de um tempo com os filhos, a mãe dentro de casa, ensinando os seus filhos, isto quase em geral nas nações não tem mais. Então, o que as famílias podem fazer para passar para os seus filhos? Okay, so what she's saying that nowadays is actually newity that mothers will be home with their children. Family time almost is extinct from family, as a whole. And she wants to know, what do you think about how can parents do something about this? What is it that parents are supposed to be doing, the older to the youngest?
Very good question. I'm glad you asked it. Eu estou feliz que a senhora tenha perguntado isso. Let me just tell a story to start with. Vou contar uma pequena história para começar. I was in Brazil Eu estava aqui no and Brasil. I was talking to about 5,000-6,000 pastors and leaders. Eu estava falando em média de 5 a 6 mil pastores aqui no Brasil. And I said to them, E eu disse para eles o seguinte: how many of you like football? quantos de vocês gostam de futebol? This is Brazil. Isso é Brasil. Aí Yay! todo mundo disse, né? Claro. I said, how many of you have children E eu perguntei a esses pastores: who like football? quantos de vocês têm filhos que gostam de futebol? Yay! E todos levantaram as mãos. How many of you have children who support the same football team as you? A pergunta próxima que eu fiz a eles foi o seguinte: quantos de vocês, dos seus filhos, que apoiam e torcem para o mesmo time que você torce? Yay! Todos responderam com positivo. So when it went quiet, E aí, quando todo mundo I said ficou this to caladinho, eu perguntei isso para why eles: have you asked me to come and talk about discipling your children? por que vocês me convidaram a mim para vir aqui falar como discipular seus filhos? You know how to do it because you did it with football. Vocês fizeram isso, porque vocês fizeram isso com futebol. What did you do? O que vocês fizeram? You were passionate about football. Vocês são apaixonados por futebol. You talked about when you got up, when you walked along the road, you put the posters on your head, you talked about it at bedtime, you engaged with it. O que acontece é que você fala de futebol de manhã, à tarde, à noite, quando vocês estão para a estrada, caminham de algum lugar, é futebol que vocês falam. Vocês colocam os pôsteres, os bonés, as camisetas. Até quando vocês vão para a cama, vocês estão falando de futebol com seus filhos. You did it God's way. Vocês fizeram da forma de Deus. So why have we got a problem with Jesus? Então, como é que vocês podem ter problema em discipular a respeito de Jesus? And this to me is the most heartbreaking point. E para mim é o momento que meu coração fica quebra e machucado. The Bible says, A palavra de Deus love diz. the Lord your God with all your heart, all your soul, all your strength. A palavra diz que nós devemos amar o Senhor com todo o nosso conhecimento, toda a nossa força, todo o nosso entendimento. And the result will be, E o resultado deve ser o quê? as in Deuteronomy, Como está dizendo, está em talk Deuteronômio. about him when you get up, when you walk along the road, etc. E o princípio é esse, falar de Deus em todos os momentos da sua vida, do momento que você acordar até a hora que você deve deitar. The Bible says, write it on your heart A palavra do Senhor diz que escreva no seu coração. and spill it all over your E children. fala e derrame sobre seus filhos. You see, children pick up passion. Crianças, eles entendem paixão. And whatever we're passionate about, E tudo aquilo que nós somos apaixonados, we pass on to our a children. gente transmite para os nossos filhos. So here is the saddest part. Aqui está a parte mais triste. Do we have a generation of parents Nós temos uma geração de pais who are bowing down to other gods? que estão se inclinando aos outros deuses. Education, Educação, money, dinheiro, etc. outras coisas mais. And are not loving the Lord E passionately. eles não estão amando ao Senhor apaixonadamente. Because I have yet to find a parent who is passionate about Jesus, Porque eu tô para conhecer um pai que seja apaixonado por Jesus, who is not spilling that passion all over their que não children. está derramando essa paixão sobre os seus filhos. The other issue, E o outro ponto, parents are concerned with exams and a good job and money, os pais estão muito concentrados na carreira do filho, quanto é que ele vai fazer, and they call that dinheiro. loving their children. E eles chamam isso, eu amo meus filhos. But where is that going to be in 100 years, Mas a onde- million years? Onde é que tudo isso vai estar daqui 100 anos, daqui 1 milhão de anos? I don't understand how love for your children doesn't invest in eternity. Eu não entendo como é que amar aos seus filhos não é, na verdade, um investimento que vai implicar uma eternidade. And I say in conferences, E eu digo isso às conferências. I am very selfish. Eu sou muito egoísta. I might be the most selfish parent on the planet. Eu sou a mãe mais egoísta no planeta. Because when I stand before God, Porque quando eu estiver diante do Senhor, I don't want to look around and say, where's my children? eu não quero ficar olhando assim, cadê os meus filhos? E quando eles vão lá para receber a glória do Senhor, a recompensa de Deus, And even a martyr's crown. até mesmo a coroa dos mártires. I'm going to be jumping up and down. Eu quero estar lá para pular para cima e para baixo. I go, that's my kid. Do Para you dizer, remember God? They para were dizer, mine. Deus, o Senhor me se lembra? Esse aí é o meu filho. So I think those are the two reasons. Então essas são as duas razões, dois We've lost our motivos. passion for Jesus Nós perdemos a nossa paixão por Jesus
And we are too short-sighted with our children. E nós somos míopes a respeito dos It's nossos not filhos. an issue of time, Não tem nada a ver com tempo. because we do it with football or whatever. Porque nós fazemos com futebol, com qualquer outra coisa que nós sejamos apaixonados. Val, gostaríamos de saber de Daphne como a igreja pode preparar a próxima geração. Okay, Daphne, then here we go again. So, the question is, how can the church prepare this next generation? How can pastors prepare this next generation? I'm glad you mentioned pastors, because this is a pastor issue. Eu estou muito feliz que a senhora tenha mencionado pastores, porque essa é uma questão para os pastores. First of all, bring back those two biblical principles. Primeira coisa é trazer de volta esses dois princípios bíblicos. One generation is responsible for the next, and parents for their children. Uma geração, ela é responsável pela próxima e os pais são responsáveis pelo discipulado de seus filhos. And every decision you make, check that it comes within those two principles. E toda decisão que você fizer enquanto pastor, para você voltar a esses dois princípios bíblicos. Now, we train people to do something called Fire for the Nations. Nós treinamos as pessoas com um curso que nós damos de Fogo para as Nações. I'm not saying it's the only thing, but it's what we have to really equip a Matthew 24 generation. Não estou dizendo que é a única coisa que se tem, mas nós estamos falando daquilo que nós fazemos, So para que a gente volte àquela geração de Mateus 24. We have children from about 7 doing it, Nós temos crianças de 7 anos que fazem esse curso conosco. right the way through to young adults and even pastors and leaders. E são também jovens e pastores e líderes também fazem esse treinamento And we conosco. address issues like this: E nós endereçamos os assuntos dessa forma. the unreached nations, As nações que ainda não foram alcançadas. because they're the ones that to finish the Great Commission. Porque são essas nações que nós precisamos fazer para completar a grande comissão. If you had everything taken away from you except one page of the Bible, Se você tiver se toda a Bíblia sumisse, se você só tivesse uma página da Bíblia, how could you study it? como é que você poderia estudar essa What about the página? unborn child? E a respeito das crianças que ainda não nasceram? We bring in the national newspaper and say, let's bring the Bible and the newspaper together. E aí nós trazemos os jornais e comparamos jornais e a Bíblia lado a lado. We address issues like poverty, trafficking. Nós endereçamos assuntos como pobreza, o tráfico humano. What is real discipleship in the Bible? O que é discipulado no ponto de vista da Bíblia? It's the way of the cross. É o caminho da cruz. What about compromise? Because Matthew 24 says that many are going to fall away and be deceived. E a respeito, de repente, de abrir mão de algumas coisas, porque Mateus diz que muitos serão enganados. Topics like this. Assuntos como este. But it's fast-moving, it's passionate, it's creative and it's experiential. O muito importante, esse curso, ele é rápido, ele é muito dinâmico e ele é a aplicação daquilo que se aprende. It's all based on small groups. É tudo baseado em pequenos grupos. And we've done it with 1,000, Fizemos com 1.000 pessoas, we've done it with a few hundred, fizemos com algumas centenas de pessoas. but because it's based in small groups, everybody takes full part. Mas como é feito com pequenos grupos, todo mundo pode participar. So I won't say more about it, Então, eu posso dizer outras coisas a respeito, except that is a tool that we have. mas eu posso dizer uma coisa, esse é um instrumento que nós temos, But I uma would- ferramenta que nós temos. But I would say let's all be men of Issachar. Mas o que eu poderia também, que eu gostaria de dizer, sejamos todos homens de Isacar, Who know the signs of the times que conhecem os sinais dos tempos, and know what to do e sabemos também o que to fazer prepare this emerging generation. para preparar essa geração Because I emergente. believe as pastors and leaders, Porque eu acredito que enquanto pastores e líderes, before God, diante do Senhor, you will be held responsible vocês serão responsáveis for training and preparing them absolutely literally for such a time as this. será a nossa responsabilidade e nós teremos que prestar contas. O preparo e o treinamento desses jovens para tempos como este. Verdade. É isso aí. Como está o seu coração? Como está o seu coração, pastor, pai, mãe? Realmente nós sabemos que caminhamos, esta é a nossa meta, esta é a nossa missão, esta é a missão da igreja.
O que o Senhor diz, vocês vão contar aos seus filhos, aos filhos de seus filhos. Deus chama Abraão e diz, Abraão, eu te coloquei, eu te chamei, porque eu sei que você iria preparar os seus filhos depois de você. E é tão lindo que quando Abraão recebe a aliança de Deus, toda a sua linhagem, todos os jovens nascidos em sua casa, escravos, e o seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia que Abraão. Ele não ficou sozinho em aliança com Deus, mas toda a sua casa, toda a sua casa. E é o que nós temos hoje, a nação de Israel. É isto aí. Bem, Val, muito obrigada. Daphne, thank you very much. Muito obrigada, foi um prazer e eu creio que vai ser uma grande bênção. Nós colocamos aí na tarja o contato com Daphne, contato com este ministério. Esta é a 10ª vez que ela vem ao Brasil, já ministrou lá com o pastor Eibe em Santarém, no Pará. É a primeira vez que ela está aqui em Minas Gerais, mas já esteve em outros lugares do Brasil. Então, se você, pastor, desejar este contato, levá-la para um curso de 2 dias e meio. São 2 dias e meio. 2 dias e meio. Então, você pode contactar-se com ela. Que Deus te abençoe ricamente. Que você que é mãe, você que é professor da escola dominical, você que é pastor, você que é um servo de Deus, é tio, é primo, é avô, que você possa ter essa consciência de que o Senhor entregou em nossas mãos a próxima geração. Temos de passar para eles aquilo que recebemos do Senhor. Amém? Que Ele te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, se o Senhor nos permitir.